Nosso tema de hoje, então: pensamentos e palavras têm poder? Que isso, no domingo passado nós vimos a questão da maldição hereditária na família e esse assunto voltou de novo. Ela está de volta por causa de um vídeo que nós vou mostrar o vídeo para vocês numa outra oportunidade, mas hoje todos têm internet, é só entrar aí, vai aparecer o nome do vídeo aí, tá? E aí os irmãos podem conferir. Mas olha só, o texto que nós lemos de Tiago, ele não fala de poder nas palavras. Esse texto de Tiago, capítulo 3, que fala do poder da língua, ele é mal interpretado. Por quê? Porque Tiago está dizendo que as palavras que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, tem a ver com o pecado contra Deus, aquilo que se fala contra Deus, a questão das blasfêmias, das ofensas contra Deus, e também com relação a ofender o próximo com a língua. É diferente de decretar coisas, tá? Por exemplo, fazendo um paralelo, uma correlação, Provérbios 15, versículo 4, vai nos dizer assim: a língua benigna é árvore da vida. É a mesma coisa que Tiago está dizendo. Quando nós abençoamos, quando falamos coisas boas, ela é o que? É árvore benigna. Mas a perversidade nela oprime o espírito. É o que Tiago fala da questão das maldições, entre bênção e maldição. Não tem nada a ver com decretar o mal para alguém. Aquilo que eu falo vai acontecer na vida das pessoas. É diferente. Temos que interpretar então corretamente. Vamos em frente, passa aí. Olha só, Tiago diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Então, isso me faz lembrar o livro de um amigo meu, um poema que um amigo meu escreveu, o Edib, alguns de vocês conhecem, ele já veio várias vezes aqui. Ele diz que a mesma boca que beija é a mesma que fala mal, é a mesma que diz frases loucas, que balbucia amor, mas é a mesma que manda a prefeitura, né? É a mesma que manda ao Artoneto. Hoje em dia você não precisa mais usar aquela palavra, né, feia, basta usar Artoneto, que as pessoas já sabem do que se está falando. Foi o presidente que falou, né? Então, circula na internet um vídeo do escritor Masaru Emoto, japonês, claro, que alega ter descoberto o poder das palavras e pensamentos positivos que podem influenciar até um copo com água. Então o que ele diz? Diz que as palavras e os pensamentos influenciam as pessoas, mudam as pessoas, transformam, atingem as pessoas e mudam até, né, o pH da água no copo d'água. Segundo Masaru Emoto, as estruturas moleculares da água se modificam quando expostas a palavras, sentimentos e até música. Bons pensamentos e palavras agradáveis formam lindos cristais de água, enquanto maus pensamentos e palavras negativas não se formam cristais ou aparecem más formações de cristais. Infelizmente há um monte de gente que acredita nisso, tá? O vídeo, o nome do vídeo é O Poder da Água. Se vocês quiserem depois entrar aí e ver, ele é reconhecido como pseudociência. Por que é pseudociência? Porque não faz parte da ciência reconhecida ou ortodoxa, tá? Está mais no campo da teoria, da ideia pessoal. Vocês já ouviram falar que as palavras têm poder? De que há poder nas suas palavras? Já ouviram? Pois é justamente isso que Masaru Emoto tenta explicar com a sua experiência. A ideia dele é provar com essa experiência da água que as nossas palavras têm poder. Eu lembro de uma senhora lá de Codajás, que se intitula pastora, e ela diz que quando ela vai à presença de Deus, ela diz que ela vai, como foi a frase que ela usou, deixa eu ver se eu lembro aqui: eu vou emitir decretos. Infelizmente tem pessoas que pensam assim.
Há dois problemas com o vídeo. Primeiro, milhões acabam aceitando experiências como verdades comprovadas. Irmãos, se você chegar com um pentecostal e você for dizer para ele que você é sensacionista, que aqueles dons todos que foram dados no início lá para autenticação apostólica e organização da igreja, você vai dizer que esses dons cessaram, eles vão dizer que não. E qual é a base mais forte que eles têm? Não são as escrituras, são as experiências que eles viveram lá dentro, porque tem um parente que fala, né? Tem alguém próximo que já emitiu esses sonhos ininteligíveis, sem nenhum sentido, né? O Xelabarralacandalaia fala mais alto do que a palavra de Deus. Então a questão é que as pessoas colocam as experiências acima da palavra de Deus, acima da ciência, acima da razão. Então esse é o primeiro problema que há nesse vídeo, né? As pessoas acabam aceitando essa experiência como verdade. Cuidado para você não crer numa experiência, achando que está crendo na verdade. Segundo problema com o vídeo é que os pregadores da confissão positiva estão usando o vídeo para reafirmar que há poder nas nossas palavras. De repente eles pegaram o vídeo do cara e disseram: não, está aí a prova, as palavras têm poder, tanto é que altera a água. Passa. Nos anos 80, essa ideia foi muito pregada pelos pentecostais e renovados da época, eu chamava de renovados na época. No fim dos anos 90, essa falsa doutrina se popularizou, ganhou força, mas foi esquecida. Observem que no mundo pentecostal tem essas coisas: aparece a onda, depois ela desaparece, né? Alguém lembra dos dentes de ouro? Não vi mais ninguém com dente de ouro. O Espírito Santo parou de dar dente de ouro, né? Tem tanto nego sem dente aí precisando de um, e o Espírito Santo parou de dar dente de ouro. Não tem mais. Assim como tantas outros absurdos, né? Só uma coisa que ainda a Universal mantém é a oração do copo d'água, né? O copo d'água ainda mantém. Então, essas coisas se popularizaram nesse período. E agora, essa questão do poder das palavras voltou com esse vídeo aí do poder da água. A ideia da confissão positiva que vem, né, está no contexto, essa ideia da confissão positiva é a versão gospel do pensamento positivo. Por exemplo, quando você diz que você tem a confissão positiva, nada mais é do que pensamento positivo, que vem do espiritismo, que vem da ciência cristã, né, de que aqui você tem que sempre pensar positivamente, nunca pensar negativamente. Claro que quem vive de negativismo acaba trazendo problemas para si, né? O otimismo, a alegria, a satisfação, ela produz um bem-estar no ser humano. Tanto é que agora, nesse período de pandemia, né, os psicólogos estão aconselhando você a não ter medo do vírus, porque quanto mais medo você tem, mais baixa fica a sua imunidade. Por quê? Porque essas coisas nos fragilizam, elas nos influenciam. Não é que há um poder dominante sobre nós, porque se fosse um poder, atingiria todas as pessoas, e essas coisas não me atingem de maneira nenhuma, pode ter certeza. Você nunca vai me ver para baixo, cabisbaixo, reclamando, né? Eu tenho o dever de ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu fui eleito antes da fundação do mundo, Cristo me regenerou, o Espírito Santo, pela sua graça, me trouxe para dentro da casa do Senhor, não é? Deus me deu dons para servi-lo. Eu estou preservado pelas mãos do Senhor para ser salvo até o fim da minha existência, dentro da perseverança dos santos. Eu não fiz nada para ganhar minha salvação, também não posso fazer nada para perdê-la, então ela está garantida eternamente. Então eu tenho que me faz bem os melhores amigos, as pessoas mais próximas que me alegram, que me deixam feliz. Eu vou viver triste por quê? Não tem razão, tá? Então, a confissão positiva, ela vem dessa questão do pensamento positivo. Se você pensar negativamente, o negativismo vai tomar conta, claro, mas nem sempre o negativo vai acontecer. Existem pessoas que pensam negativamente e aquilo que Deus decretou de forma positiva acaba acontecendo contra a vontade daquela
pessoa. Está aí o caso de Jonas, é só olhar. Não é esse o nosso Jonas, esse tem mais fé que aquele que fugiu. Então, os defensores dessa ideia ensinam que o simples fato de crer e confessar positivamente faz as coisas acontecer. Então, você fala, você decreta e as coisas acontecem. Observem que até os filmes que ensinavam isso saiu de moda. Agora a TV educativa está trazendo de volta aqueles filmes antigos, né? Um dia desse eu assisti um episódio da Dina Eugênio. Quem lembra da Dina Eugênio? A gênio que ficava numa garrafa, né? Mas ainda agora está passando A Feiticeira, aquela que fazia um negocinho aqui no biquinho e as coisas aconteciam. Isso. Então até isso caiu de moda. Por quê? Porque aquilo lá é algo do imaginário humano, não é real. Mas os pentecas insistem em dizer que a sua palavra acontece, realiza todas as coisas como se você fosse a Dina Eugênio, a Feiticeira, né? Mas antigamente tinha um desenho que eu me passava para ele, eu gostava muito, assistia muito, era o Shazam. Não sei se alguém viu aqui, Shazam. O garoto com os 2 anéis, e quando encontrava os 2 anéis, parece a ideia dos pentecas aqui, quando encontra o poder de Deus com o poder do homem, encosta e tudo acontece. Então, muitos evangélicos, de posse dessas ideias, né? Eles dizem, eu decreto, está decretado, do mesmo modo como outras frases do tipo, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, eu rejeito, e por aí vai. Essas coisas têm se tornado comum no nosso meio. Né? Quando fala alguma coisa para você, não, eu rejeito. Quando fala alguma coisa boa, eu recebo. Então, todas essas expressões geralmente estão sendo usadas de maneira o quê? Leviana. E fora do contexto. Irmãos, e o que é pior? Banaliza a coisa. E uma das coisas que a Bíblia tem cuidado, a maioria dos teólogos não percebe isso, é o cuidado para não banalizar as coisas. Você observa que tem igreja que abre todo dia, parece comércio, né? Tem que faturar todo dia. Aí você vai lá, eu duvido que o pregador ele tenha tempo de se preparar para trazer alguma coisa boa para você, duvido. Então, geralmente quem faz esse tipo de coisa banaliza o culto, banaliza a palavra de Deus e acaba passando de forma errada. Por quê? Porque não tem esse tempo para o preparo e para a interpretação das escrituras. A coisa se torna banal. Você vai para lá, passa a metade do culto, placo, cantando, batendo palma. Depois vem o cara daquela palavrinha sem nenhum sentido e você vai para casa. Parece que o objetivo é só tirar você da Globo, mas é melhor você estar hoje batendo palma no tempo penteca do que assistindo a Globo, né? Que a Globo está uma desgraça para a família e para a vida. Caiu no banal. Banaliza as coisas, tá? A ceia está banalizada, tem gente que faz todo domingo. Será que eu preciso celebrar a ceia todos os domingos para lembrar que Cristo morreu por mim, ou a palavra tem essa eficácia de fazer? Precisamos pensar nisso, né? É cientificamente comprovado que crer e decretar não cura câncer, AIDS, não produz nada em ninguém. Interessante que agora está muito legal esse período, né? As igrejas que promovem cura estão todas fechadas por causa de um vírus, né, que fechou as portas da cura, impediu a cura do Espírito Santo nessas igrejas. Então parece que o corona também veio para acabar com essa farsa, né? Na realidade, Deus é quem determina e dirige todas as coisas. Então olha só, pensar positivo ajuda, motiva, mas não cura, não livra ninguém do perigo, das doenças incuráveis e até da morte. O que a Bíblia diz com relação a isso? Primeiro, a crença no poder das palavras ignora a soberania de Deus. Preste atenção, quem acredita que a sua palavra pode trazer algum tipo de mudança, que a sua palavra tem poder, que a sua palavra, aquilo que você fala acontece ou pode acontecer, tá? Você crê nisso?
Corre, certo? É o óculos, bota o óculos. Então, pode voltar. Aí, a crença no poder das palavras ignora a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus não depende da palavra do homem para agir. Tem gente que pensa que Deus depende da nossa ordem, da nossa vontade, do nosso desejo. Quem ensinou essa coisa aqui no Brasil foi um cara chamado Kenny Hagin. Tem um livrozinho da cor da blusa do Lúcio chamado Jesus. Ele diz que um dia ele teve uma visão que uma pessoa estava doente, passando por dificuldade, e tem um demônio de um lado trazendo a doença e Jesus do outro. E Jesus estava olhando lá, mas não fazia nada porque a pessoa não decretava. Então a pessoa tinha que decretar para Jesus agir. Isso não é verdade. Deus não depende da palavra do homem para agir, tá? O homem não dá ordens a Deus de maneira nenhuma. A soberania é o atributo pelo qual Deus possui completa autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, quando você vai falar em soberania, se você crê que o homem tem poder nas suas palavras, se você crê que o homem pode mudar a situação, Deus não é soberano, porque Deus não tem o controle sobre isso. Esse é um problema que a teologia arminiana tem, principalmente dentro da chamada graça resistível. Por quê? Porque Deus quer salvar, Deus quer mudar, quer transformar o homem, mas se esse homem não quiser, Deus não pode fazer nada. Quer dizer, dentro da teologia arminiana, pentecostal, a vontade humana amarra a mão de Deus. Então, quem crê nisso ainda não entendeu o que é soberania. Tá? Deus determina e dirige todas as coisas para o fim que Ele desejou. Isaías 46, 9 a 10, ele diz: olha, eu vou fazer toda a minha vontade, e não há ninguém que possa ou parar a minha mão, ou fazê-la agir, ou livrar alguém dela. Não tem como, tá? Então Deus determina e Ele mesmo vai conduzir todas as coisas para sair do jeitinho que Ele desejou, do jeitinho que Ele planejou, independente do que pense ou fale o homem, tá? Segundo ponto, a doutrina da confissão positiva enaltece o homem. 2 Timóteo 3 mostra quem realmente é o homem. Se você quiser saber quem realmente é o homem, aí Paulo vai escrever: os homens são o quê? Egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. O que é isso aqui? Ingrato. É terrível esse negócio da ingratidão. As pessoas fazem o bem para você e você, né? Ingratidão. Irreverente. Temos visto muito isso dentro do tempo. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o homem. Quando você enaltece o homem, coloca o homem numa condição de que ele ordena a Deus, você está dizendo que esse homem com todos esses defeitos, ele é semelhante a Deus. Que essa é uma das ideias dessa confissão positiva, dessas novas teologias, desse mundo moderno pentecostal. Tem um cara chamado David Copeland, eu acho que ele já morreu, esse cara, não tenho certeza. Se já morreu, ele não faz diferença nenhuma, não vai fazer falta nenhuma para nós. Mas ele leva você a pensar desse jeito: cachorro, quando tem filho, você chama de quê? Cachorrinho. Peixe, filhinho de peixe é o quê? Peixinho é. Deus, quando tem filho, a ideia era essa: peixe, peixinho, levar você a crer nisso, tá? Cachorro, cachorrinho, Deus, Deusinho. Essa é a ideia de divinizar o homem, tá? É uma ideia que vem do espiritismo, da evolução humana da evolução do homem até chegar num espírito desenvolvido como é o de Cristo, como eles afirmam. Então isso é um absurdo pensar dessa forma, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz, quando Jesus diz assim: se você quiser conhecer quem é você realmente, observe o que sai de dentro de você. Aí Jesus diz assim: do coração do homem sai o quê? Maus desígnios. Paulo descreve lá em Gálatas capítulo 5, prostituição, né, lascívia, avareza e por aí vai.
Então a Bíblia nos mostra claramente quem é o homem. Quem é o homem? Quanto mais se enaltece o homem, mais a Bíblia mostra o quê? Pecados, falhas e limitações na humanidade. Então a Bíblia mostra quem é esse homem, pecador, impuro. Se fosse possível, como nós vimos aqui Tiago diz, olha, a língua, ele é um pequeno membro, mas ele tem um poder descomunal. Ele consegue contaminar o corpo todo. Aí ele diz, olha, você tem que controlar a sua língua. Por um lado ele diz, porque não pode da mesma fonte jorrar água doce e outro tipo de água. Então ele manda controlar, mas ao mesmo tempo ele vai e diz que ninguém pode controlar a sua própria língua. Ninguém pode, mesmo porque ela está dentro dos decretos de Deus, como eu disse para vocês. Então, terceiro ponto, a doutrina da confissão positiva dá mais valor à boca do homem do que a palavra de Deus. Presta atenção. A doutrina da confissão positiva, essa ideia, dá mais valor à boca do homem do que a palavra de Deus. Aí tem um ponto ali. Um dia, Deus chamou Moisés e mandou ele lá falar com o faraó. Ele disse, mas eu não sei falar, eu sou pesado de boca, de língua. Aí Deus disse para ele, Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Irmãos, isso é para nós pensarmos, como é que eu, com a minha boca, vou decretar Deus? Foi Deus que fez a minha boca. Ela está dentro daquilo que faz parte da criatura, que foi dado pelo Criador. Eu posso com ela difamar o Criador. Posso. Isso chama-se blasfêmia. Mas eu não posso decretar o Criador. Não tem como. Eu não posso ordenar que o Criador faça aquilo que eu desejo. Vocês imaginem se isso fosse verdade, numa briga de casal, como é que ficaria? Qual era a palavra que teria mais poder aqui? Aí os caras iam ter que criar uma espécie de medida, Como ontem eu estava brincando com o Samuel, lá na casa do Samuel, só ele que ficou assim bem abatido. A Sandra e os meninos não pegaram. E aí eu brinquei com ele, eu disse, não, geralmente o corona atinge mais aqueles que estão em pecado, aqueles que pecam mais são os que mais são atingidos. Aqueles que pecam menos, o corona não tem tanto vigor assim. Então nós vamos ter que estabelecer isso. Deus vai ouvir aquele que tem menos pecado, Deus vai ouvir aquele que dá mais dinheiro, Deus vai ouvir... Não, irmão, não existe isso. Mesma coisa aqueles que acham que as coisas acontecem por causa da minha fé. Então Deus vai atender que uns quem tem mais fé, outros quem tem menos. Só que João vai dizer que Deus não dá seu Espírito por medida. E aí, como é que ficou? Então as pessoas precisam conhecer mais as Escrituras, E Deus pergunta, sim. Ele está falando do Senhor que quando um servo amaldiçoar o profeta, toda vez que o servo ia lá amaldiçoar, ele bendecia o profeta, ele foi lá por ele. E aí, tu amaldiçoou o profeta? O servo, eu não consigo. Eu chego lá para fazer isso, mas eu não sou sábio, pensa. Fala de bala não. Não consigo. Por quê? Porque ele ia proferir maldição contra o povo e Deus transformava em bênção. Então, o homem tem tanto poder nas suas palavras que Deus acaba mudando ela para aquilo que ele quer. Mas para os pentecostais esse texto não faz sentido. Deus tem tanto poder que a jumenta fala e o cara não entende. Então, quem dá vida para abrirmos a boca e quem dá força? É Deus. É uma afronta pensar que Deus se submete às nossas vontades e exigências. É uma afronta para Deus. Para pentecadas, as experiências e novas ideologias valem mais que a palavra de Deus. Vamos colocar um acabamento aqui. Essa doutrina coloca Deus debaixo da vontade dos decretos humanos. Essa doutrina tira Deus da posição de Senhor e coloca a posição de servo. Tal ideia anula sua vontade de soberania para servir a hora que o homem determinar. Pode passar. Tiago diz que a língua tanto abençoa quanto amaldiçoa. O que Tiago está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a língua tanto elogia quanto difama. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está dizendo que aquilo que a língua que você fala vai acontecer. O que ele está dizendo é que a língua tanto elogia quanto difama. E aí tem uma influência sobre nós.
Como é que nós ficamos quando recebemos elogios? Ah, ficamos bem, faz bem o nosso ego. Mas o que acontece quando as pessoas nos criticam? Ah, tá certo. Muito bem. Então, a mesma boca pode louvar e exaltar a Deus, assim como rebaixa e diminui o Senhor. Nenhum homem tem o poder de manipular a vida e a realidade alheia para o bem ou para o mal, por pensamentos e palavras. Nenhum homem tem esse tipo de poder. O falar mal, ele é inofensivo no sentido do poder das palavras. Mas sentar-se à roda para debochar, xingar, difamar e apelidar faz um grande mal ao próximo, né? Principalmente nos nossos dias. Eu sou de uma época que em sala de aula não tinha um que não tinha apelido, né? E quando nós terminávamos de colocar apelido em toda a classe, a gente colocava na professora, que era para ela não ficar isenta da turma, tá? Hoje em dia não, falou um apelido, criaram uma palavrinha bonita. É o que agora? Agora é muito, dá processo, dá um monte de coisa, né? Mas quando a gente está no futebol, a negada ainda se trata por apelido, né? Então, quem faz isso está ofendendo o outro, né? Com certeza você não gostaria de ser chamado de macaco, magricela, dentuço, ser ridicularizado na frente dos outros. Mas diz o adágio popular, né, que é aquilo que você não gosta que faça com você, não faça com os outros, faça aí. Tudo que você faz que maltrate ou prejudique o outro não agrada a Deus e tem um preço alto. A gente precisa entender que brincadeira tem hora, né? E não é com todo mundo. Por exemplo, eu só brinco com quem eu amo, tá? As pessoas que eu não tenho muita intimidade, eu não brinco. Então quando eu vejo que a pessoa não dá para brincar com aquela pessoa, eu evito. Às vezes, se você achar que eu estou começando a isolar assim, deixar de lado, é porque a pessoa ela não consegue, eu não consigo ter um relacionamento muito próximo com ela. Então é bom dia, boa tarde, tudo bem, se precisar eu vou ajudar, mas intimidade não tem mais. Observe que Jesus teve 12, né? Você tira um que não tinha sinal de igualdade, era do diabo, então tem 11. Dos 11 tem 9 mais próximos. Dos 9 tem 6 que participou de grande parte do ministério dele. Dos 6 tem 3 que participou praticamente de 2/3 do ministério de Jesus. E tinha um que ele diz que amava mais, que nem fazia parte do grupo dos 12. Então, precisa entender que até Jesus ele tinha os seus, tinha seleção. Dentro dos próprios dos 11, tinha aqueles que eram mais próximos. Por exemplo, o Simão era muito amigo do Judas Iscariote, porque o Simão Zelote ele vem de um partido revolucionário de esquerda, como se fosse o PCdoB hoje, o PT, e ele acabava se dando bem com o Judas, mas era meio distante dos outros. Tanto é que se você olhar na história, Simão Zelote ele passa e quase você não percebe absolutamente nada do que ele fez, né? Para quem me acompanha nas redes sociais, eu estou colocando na ordem a biografia dos apóstolos, tá? Sendo colocada lá. É o material que eu escrevi para o jornal do Varonil. Vou colocar no meu Facebook. Então, se você ofende o próximo, né, debochando, ridicularizando, discriminando, você está pecando do mesmo jeito que aquele que profere falso testemunho. As palavras carregam significado e não poder. Aprendam isso, as palavras carregam significado e não poder. Não há base bíblica para afirmar que uma palavra é do diabo e vai diabolizar a vida de uma outra pessoa, tá? Basta. Não há expressões más em si mesmo. O mau uso que é que corrompe o sentido. Presta atenção, nenhuma palavra ela é má em si mesmo, é o mau uso que vai mudar isso. Por exemplo, você abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 11, versículo 1, você vai ler assim: Jefté, ele era filho de prostituta. A Bíblia na linguagem de hoje, se ela fosse transliterada para a linguagem de hoje, deveria colocar lá que Jefté era o filho da P. E alguns livros teologia falam sobre isso.
tá? Que Jefté literalmente era filho de uma prostituta, tanto é que ele é expulso de casa depois pelos irmãos para ele não herdar a herança do pai. Então preste atenção, nós precisamos usar o bom senso para medir o limite moral das nossas palavras, isso é um dever nosso. Jefté era filho da P, é uma expressão bíblica que tem um limite moral para ser usado, tá? Prostituta é a mesma P com o sentido resumido. Então uma coisa é você dizer que Jefté, ele era filho de uma prostituta, e uma outra coisa é você usar isso para ofender a pessoa, ser o filho de uma prostituta. É nesse sentido, tá? Eu posso narrar um fato, mas não posso chamar ninguém. Então na narrativa do fato está dizendo que Jefté, ele era filho de uma prostituta. Não está usando aquilo para agredir o Jefté. O texto está dizendo que Jefté era um filho de uma prostituta. Tem outro sentido. Então eu posso usar todas as palavras disponíveis, porém vamos prestar conta de tudo que falamos, se ofendemos ou difamamos. Também precisamos observar a hipocrisia das pessoas e como facilmente se escandalizam com relação a isso, né? Para a Globo, os palavrões do presidente são mais ofensivos que a programação degradante que ela apresenta. Existem. A Globo pode até ter cuidado de não ter palavrão nas novelas, mas o que tem de coisa ali ridícula, né? Prostituição, impureza lasciva, porfia, inimizades, iras e por aí vai. Tem tudo lá. Todas as obras da carne você vê nas novelas da Globo. Todinho. Palavrão vem no Faustão, muito bem. No Bial, eu já ouvi no YouTube, que eu não assisto aquela música. Então olha só, é preferível falar errado, não conjugar bem os verbos, não ser um erudito com as palavras, do que ser, né, alguém que fala muito bem, mas usa a língua para ferir as pessoas. A palavra do homem, ela não é mágica, ela não tem poder sobrenatural para mudar os decretos de Deus e a conduta humana, não tem. Se fosse por isso, não precisava você ter o trabalho de ensinar e educar o seu filho, bastava decretar. Vai ser assim, pronto, né? O pensamento positivo, confissão positiva e palavra humana não evita, não impede, não segura nem dor de barriga. Eu estou terminando com essa piada. Tá? Isso é uma piada, pode ser até de mau gosto para alguns. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu pensamento positivo, né? A sua palavra de autoridade, o seu decreto, não impede nem dor de barriga. Porque quando está com dor de barriga, não é? Que o negócio aperta, você tem que correr para o banheiro. Não vai ter palavra nenhuma de poder que vai mudar isso. Então assim é na nossa vida em geral. Tá? As palavras, elas carregam significados, aquilo que elas significam para nós. Não é? Tem gente que se ofende com palavras que não tem nada a ver. Ela não tem. Eu mandei um quadro para alguns, colocando lá o que era o sentido do P lá, né? E muita gente leva pro lado pejorativo, pro lado agressivo. E aí eu até disse que o presidente não chamava palavrão, era você que entendia como palavrão. Mesmo porque, né, cada palavra tem um significado, e o último é o pejorativo, quer dizer, aquilo que as pessoas mais usam é o pejorativo. Então, palavras têm significado, não tem poder, porque poder está na palavra de Deus, para a vida do seu povo. Poder está nos decretos de Deus, para a vida do seu povo. Poder está nas mãos de Deus. Quando Cristo apareceu ressurreto diante dos discípulos, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Ele não disse que foi dada alguma autoridade e poder para as palavras dele. Até mesmo quando eles foram enviados, Jesus disse: vocês vão debaixo do meu poder e da minha autoridade. Eu lhes dei a autoridade. Vocês não têm ela em si. Significa que a hora que eu retirar, vocês não têm absolutamente nada. Então, por isso que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Alguma pergunta?